Queridos irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens com o título Sonhos, Sonhos, Sonhos. E hoje nós vamos meditar, ler um texto, e há uma palavra do Senhor para os nossos corações. E nesta mensagem de hoje eu coloquei como título: Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. O nosso primeiro texto e base está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Nós vamos, queridos irmãos, enfocar a nossa palavra na parte final do versículo 17. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O apóstolo Pedro, que pronunciou esta palavra no dia de Pentecostes, é o famoso discurso, a famosa pregação que Pedro fez naquele dia, e quase 3.000 almas se tornaram cristãos, aceitaram a Cristo. Nesse ponto, o apóstolo fez referência a uma antiga profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. 835 anos antes de Cristo, essa profecia foi pronunciada. E há de ser que depois de quê? Depois do arrependimento e confissão dos pecados, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Antes, irmãos, de nós entrarmos diretamente no tema, nunca pare de sonhar, vamos observar que, aparentemente, há uma inversão da ordem natural. Porque primeiro, adolescentes e jovens sonham, e depois, idosos têm visões. É próprio dessa fase da vida que podemos chamar de uma fase romântica, que é a fase da adolescência e da juventude, sonhar com a vida, sonhar com o futuro, com lindas coisas do futuro, porque nessas faixas etárias da adolescência
e da juventude, a vida está totalmente aberta para o futuro. Então sonhamos em viajar, em conhecer o mundo, em ter relacionamentos saudáveis com amigos, em se formar, em ter um bom emprego ou em empreender um negócio de sucesso, em casar com uma pessoa maravilhosa, constituir uma família, ser um bom cristão, enfim, é uma lista de sonhos que segue ao infinito. Então, sonhar parece próprio de adolescentes e de jovens e não de idosos ou velhos. Estou falando velho no bom sentido da palavra e no sentido bíblico, porque não somente a Bíblia aplaude a idade de cabelos brancos, como coloca em um patamar muito importante, como nós vimos recentemente em uma mensagem aqui. Então, velho, não no sentido pejorativo, porque a Bíblia jamais usou de algum sentido pejorativo para expressar uma verdade da palavra de Deus. Porém, é próprio das pessoas idosas, dos mais velhos, terem visões e não sonhos. Porque os sonhos, como falamos, representam novos projetos para a vida. O sonho é algo que ainda está na chamada quarta dimensão espiritual, porque o sonho é um vislumbre do que será possível no futuro. Tanto que os dicionários apontam como sinônimos de sonhos, devaneios, fantasias, ficções, ilusões, imaginações, etc. Agora, irmãos, visões surgem em razão da sabedoria acumulada com o passar dos anos, do aprendizado, da vivência e das experiências da vida. A visão é como uma plataforma, é como uma alavanca fixada. E a partir daí, tudo fica mais leve, porque a visão, ela tem um suporte capaz de transformar um sonho em visão e trazer para realidade aquilo que estava apenas na quarta dimensão. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11, Deus faz uma pergunta que é relacionada com visão. Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: que é que vês, Jeremias? E no versículo 12, após a resposta de Jeremias, que disse: vejo uma vara de amendoeira, o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Por meio daquela visão, Deus estava ativando a fé do profeta Jeremias, para que a sua fé não se constituísse apenas em um conceito teológico,
teórico, mas para que a sua fé se constituísse em algo palpável e visível. O pastor e saudoso pastor David Yong-Shu, que foi líder da maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, ele traz uma explicação sobre visão. Ele disse: usar a fé é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância, é a matéria-prima das coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Porém, meus amados irmãos, a profecia de Joel que nós lemos no livro de Joel e lemos também no livro de Atos dos Apóstolos, ela inverte a ordem, porque Deus está dizendo que derramaria o seu Espírito, e que quando houvesse esse derramamento do Espírito, os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam sonhos. Então, o que a Bíblia diz é que mesmo sendo velhos e idosos, quando o Espírito Santo fosse derramado, esses velhos receberiam uma capacidade espiritual e sobrenatural para sonhar sonhos. Porque a unção do Espírito Santo removeria qualquer limitação psicológica que houvesse para sonhar sonhos. Porque, meus amados irmãos, mediante o poder do Espírito Santo, não há idade limite e nem há obstáculo limite para que alguém possa sonhar ou possa voltar a sonhar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 6, que o nosso Deus, Ele recompensa aqueles que o amam e o buscam. E Ele quer e pode transformar os nossos sonhos em realidade. O autor diz que basta que nós nos aproximemos de Deus pela fé e creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O Espírito Santo, irmãos, me motivou a pregar esta palavra para que pela fé os seus sonhos sejam ativados ou sejam reativados, para que eles se transformem sucessivamente em visões, que é esta alavanca numa plataforma firme, e em realidades. Se por alguma razão você perdeu a capacidade de sonhar, eu tenho convicção que Deus hoje vai restaurar essa capacidade. E se você tem sonhos acumulados nos anos de vida, e esses sonhos não conseguem ser transformados em realidade, a unção do Espírito Santo é suficientemente capaz para ativar
ativar os seus sonhos, para que eles saiam do campo apenas da expectativa e entrem em uma nova fase de realidade. Agora, irmãos, gostaria de abrir um parêntese para dizer que quando nós falamos em sonhos, estamos falando em sonhos de forma genérica, que podem ser sonhos dormindo, de olhos fechados, ou sonhos acordados, de olhos abertos. Agora, meus queridos irmãos, todos os tipos de sonhos são importantes e não devem ser desprezados, desde que estes sonhos sejam compreendidos e sejam administrados corretamente. O apóstolo Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele compreende todas as coisas, ele discerne todas as coisas. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não fica em uma zona cinzenta, ele não fica em cima do muro. Será que é? Será que não é? Foi Deus que falou? Não foi Deus que falou? Jesus disse: as minhas ovelhas, elas sabem quando eu falo, elas conhecem a minha voz. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia aponta muitos homens e mulheres, como Daniel, como José, filho de Jacó, como José, o marido de Maria, a mãe de Jesus, e a própria Maria, como pessoas que tiveram sonhos. E Deus falou com eles em sonhos, enquanto eles dormiam. E eles compreenderam aqueles sonhos. E aqueles sonhos ajudaram-nos a gerenciar as suas vidas e a gerenciar aspectos relacionados com as suas famílias, com nações e até mesmo com o futuro da humanidade. Agora, eu quero, irmãos, colocar um ponto de atenção, porque é muito importante que nós comecemos entendendo as origens dos sonhos. A esse respeito, a Bíblia nos diz, em Jeremias capítulo 23 e versículo 28, o seguinte: o profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha, o sonho simples, comparada com o trigo. Aqui, a palavra está falando de um profeta que teve um sonho enquanto ele dormia. Mas esse profeta tem a responsabilidade de distinguir se esse sonho foi um simples sonho ou um sonho divino, onde ele ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, o próprio profeta, ele tem a responsabilidade de distinguir se se trata de um sonho natural ou de um sonho divino. Porque, meus irmãos, não é porque alguém teve um sonho divino em algum momento, que às vezes nós chamamos de uma revelação, que todo sonho que essa pessoa tiver será um sonho divino.
Então, o sonho deve ser compreendido quando ele é um sonho divino e quando ele é um sonho como um sonho natural, fruto da nossa imaginação ou do desejo ou apenas do pensamento. Os estudiosos dizem que a gente pode ter sonhos que são lembranças do passado, lembranças que estão armazenadas no nosso subconsciente. E essas lembranças viajam do nosso subconsciente para a nossa mente e se tornam um sonho natural. Porém, meus amados irmãos, Deus usa também sonhos para se comunicar conosco. E aí, esse sonho já não é mais um sonho simples, ou um sonho natural, mas é um sonho divino, um sonho espiritual, como aconteceu com Jacó. Jacó estava em viagem e ele parou em uma localidade chamada Betel para dormir. E ali ele fez uma oração. E nessa oração ele fez um voto a Deus. E ele dormiu e sonhou, e no seu sonho ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E em seu sonho, Deus estava ao lado dele e Deus lhe fez várias promessas. Quando Jacó acordou, ele se lembrou do sonho e ele ficou amedrontado. E ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Que lugar tremendo é este? Este lugar me dá medo, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Deus falou também em sonho com Salomão, e não apenas falou com Salomão, mas Deus dialogou com Salomão em um sonho. A Bíblia, meus queridos irmãos, está repleta de histórias de homens e de mulheres que sonharam sonhos divinos. Porém, meus amados irmãos, há um segundo ponto de atenção, porque pode haver sonhos de origem maligna. Há um versículo em Jeremias capítulo 23 e versículo 32. Eu vou ler esse versículo com muito respeito e com muito temor e tremor. Vejam o que diz o próprio Deus. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira. Eles são profetas? São. Mas estão equivocados, é uma observação minha, e contam sonhos de mentira. O Senhor prossegue. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Então, meus queridos irmãos, antes de contar um sonho que tivemos, vamos pedir que o Senhor nos dê uma compreensão
plena e total da origem daquele sonho, porque pode ser que nós contemos um sonho e esse sonho vai trazer confusões. Porque o sonho, como já falamos, pode ser fruto da nossa própria mente ou do cansaço, pode ser também decorrente de alguma perturbação emocional, psíquica, ou que é pior, pode ser fruto de alguma seta lançada por um espírito maligno. Então nós precisamos ser parcimoniosos quando vamos contar um sonho que tivemos que envolve alguém ou algo. De outro lado, irmãos, quando alguém lhe contar um sonho envolvendo você, o fato dessa pessoa ser um profeta, um pregador, ou uma mulher consagrada, que já teve sonhos que foram concretizados como verdadeiros. Tudo isso não é suficiente para que esse novo sonho seja aceito e ponto final. A Bíblia, meus amados irmãos, diz que nós devemos ser críticos em relação às profecias, revelações, aos sonhos, e não aceitá-los cegamente, mas julgá-los, avaliá-los, à luz da verdade revelada na palavra de Deus. E isso não significa que nós estamos desprezando as profecias, ou estamos desprezando sonhos e revelações, ou desprezando os profetas, ou aqueles irmãos ou irmãs consagrados que tiveram revelações ou sonhos. Mas significa que nós estamos sendo prudentes e bíblicos. Amém, irmãos? 1 de João capítulo 4, versículo 1, está escrito: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 em diante, nos traz a seguinte advertência: não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Certa vez, irmãos, eu fui visitar um casal juntamente com um pastor, meu amigo, e nós nos assentamos ali com aquele casal, e a irmã visitada contou vários sonhos que ela tivera. E todos esses sonhos eram repletos de acidentes, de fatalidades. Enquanto aquela irmã contava aquele sonho, o Espírito Santo deu um discernimento para aquele pastor que estava comigo, e também para mim, coincidentemente, de que aqueles sonhos foram produzidos por um espírito agoureiro. E ao contar aqueles sonhos, aquela irmã estava dando voz para aquele espírito agoureiro, o que é terminantemente proibido
pela palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 10. Deus disse pela boca de Moisés: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Eu tenho um amigo que é um pastor, e ele me disse que gostava muito de ir pregar numa igreja de um pastor amigo dele. E aquele pastor falou para ele, em uma oportunidade, que ele orou e jejuou muito para que o Senhor desse a ele o dom de revelação. E o tempo passou, e ele não recebia esse dom de revelação. Então ele disse: já que o Senhor não me dá o dom de revelação, então me dê o dom de adivinhação. E aquele pastor estava adivinhando tudo. Não é que ele estava olhando no Facebook e depois falando o que ele viu no Facebook. Ele estava adivinhando mesmo. Um espírito de adivinhação. Adivinhando coisas que as pessoas não sabiam. E as pessoas tomavam aquela palavra vinda de um espírito de adivinhação como uma revelação vinda do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos saber se um sonho seja nosso ou que outro teve. Se é um sonho da carne, se é um sonho divino ou se é um sonho maligno. E se for um sonho maligno, nós temos que nos levantar na hora em que acordarmos e repreender em nome do Senhor Jesus. E nunca contar esse sonho para ninguém. E nunca pronunciar esse sonho para outras pessoas, porque alguém pode receber esse sonho e ser contaminado por ele. Agora, há sonhos produzidos pelo Espírito Santo, e nós vamos aludir a um sonho que Deus colocou no coração de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz que um dia Deus levou Abraão para fora da sua tenda e disse a ele: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. A partir deste evento, todas as vezes que Abraão olhava para o céu e via aquela multidão de estrelas, Abraão sonhava com a sua descendência, que seria incontável como as estrelas do céu. E ele acreditou nesse sonho. O tempo passou, ele persistiu acreditando nesse sonho, orando com muita fé, dando glória a Deus. E Deus ouviu a oração de Abraão. E a Bíblia diz que Deus declarou Abraão justo, riscou os seus pecados e atribuiu o seu comportamento como justiça. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão: eu gosto muito da maneira como você se comporta. Paulo descreve em Romanos capítulo 4, versículo 18, da seguinte maneira, falando de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança,
tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E Abraão tinha quantos anos? E Sara tinha quantos anos? Gênesis capítulo 17, versículo 17, diz que Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Capítulo 18, versículo 11, diz que Abraão e Sara eram velhos, adiantados em idade, e Sara, para ela, já havia cessado o costume das mulheres. Sara não ovulava mais. E ainda tinha outro complicador, em Gênesis capítulo 11 e versículo 30, que diz que Sara era estéril. Diante desse quadro, irmãos, absolutamente negativo, desse cenário absolutamente improvável para nascer um bebê de Abraão e de Sara, eu gostaria de afirmar 3 pontos. O primeiro é: o sonho faz que o impossível se faça possível. Os sonhos fazem que alguém receba força, saúde, estratégias, disposição, oportunidades, portas abertas para novas conquistas. Abraão tinha 75 anos, quando Deus falou com ele, e ele saiu da sua terra natal e do meio dos seus parentes, rumo a uma nova terra. E isso aconteceu porque ele permitiu que o próprio Deus plantasse um sonho no seu coração. Quando Deus for plantar um sonho no seu coração, não entre em resistência contra Deus ou contra a sua palavra. Na história da humanidade, irmãos, os sonhos fizeram possível que o homem voasse, e nós, os brasileiros, nós nos orgulhamos do nosso Santos Dumont, o pai da aviação. E depois que pisasse na Lua, e agora já estão preparando caravanas para viajar ao espaço. São tantas coisas, irmãos, que em outro tempo pareciam impossíveis, mas hoje são realidades, graças aos sonhos de pessoas que sonharam e persistiram em seus sonhos, até que os seus sonhos se tornassem realidade. Sem sonhos, minguam, enfraquecem os objetivos na vida. Sem sonho, a pessoa se torna uma pessoa inativa, uma pessoa sem energias, uma pessoa deprimida, uma pessoa improdutiva e sem razão para se levantar da cama pela manhã. Nós temos um grande exemplo na pessoa de Moisés. Moisés acreditou no sonho que foi transmitido por gerações. E o povo de Israel começou também a sonhar. E tanto Moisés como o povo de Israel saíram do Egito. Algo que parecia
do ponto de vista geopolítico, algo que não aconteceria. Mas Deus fez com que eles saíssem do Egito, e Deus os acompanhou, Deus lhes deu vitória, e eles entraram na terra, e eles possuíram a terra, o que nos leva ao segundo ponto. Moisés e o povo de Israel eram sonhadores. Porém, irmãos, nós podemos aprender com esse mesmo povo de Israel que nós não podemos e nem devemos seguir pensamentos humanos. Isso significa que nós não podemos deixar que sonhos carnais limitem os nossos sonhos espirituais. E por outro lado, nós não podemos permitir que o nosso pensamento lógico e racional impeça que nós avancemos na direção colocada por Deus, porque essa direção colocada por Deus, ela se mostra improvável. Como nós sabemos, em dado momento, o povo de Israel, mesmo tendo saído do Egito e estando a caminho da terra prometida, por causa do pensamento lógico e racional, eles quiseram voltar para o Egito, onde novamente seriam submetidos à escravidão. O exército egípcio estava logo atrás deles, e eles temeram morrer ali mesmo. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz que o povo disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixai-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A história diz que, ato contínuo, o mar se abriu e eles passaram por um caminho aberto por Deus no meio do mar. A pessoa que crê em Jesus, ela não apenas nasceu de novo para viver nesta terra, indo para lá e para cá, indo e vindo como uma nova criatura, mas o seu espírito foi vivificado, o seu espírito vive. O crente, irmãos, eu gosto de falar que ele vive entre o natural e o sobrenatural. Agora, meus queridos irmãos, o sonho é a matéria-prima, é a substância da bênção de Deus que nos é prometida. O sonho é também a linguagem, o idioma que Deus utiliza para falar conosco. Por meio dos sonhos, Deus nos fala de coisas que Ele tem preparado para nós. Coisas que estão registradas naquele plano maravilhoso do Salmo 139, quando antes do nosso nascimento, Deus escreveu a nossa biografia por antecipação.
E na nossa biografia, que foi escrita pelo próprio Deus, contendo todos os nossos dias, antes que nenhum deles existisse, existem coisas que Paulo classifica em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9, como coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O profeta Isaías diz no capítulo 35 e versículo 4: dizeis aos turbados de coração. Procure as pessoas deprimidas. Procure as pessoas desiludidas da vida. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Glória a Deus. Eu menciono também o Salmo 37 e versículo 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu menciono também o Salmo 81, versículo 10 em diante, onde Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Porém, ele segue dizendo: mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Meus queridos irmãos, Deus quer realizar os nossos sonhos. Sonhos que Ele mesmo colocou em nossos corações. Alguns desses sonhos vieram do nosso conhecimento da palavra de Deus. Outros sonhos são sonhos específicos. São sonhos sob medida. São sonhos que Deus sonhou de maneira individual. Deus não pegou um pacote de sonhos e distribuiu a rodo. Deus elaborou sonhos específicos para cada um de nós. O que o Espírito está nos falando é que nós devemos ser inteligentes e deixemos as inclinações naturais de nossos corações. Removamos um obstáculo chamado dureza de coração e criemos um clima, um ambiente, uma atmosfera onde os sonhos de Deus possam se concretizar, possam se tornar realidade. Sonhos que nós chamamos de planos de Deus, sonhos que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12 e versículo 2, chamou de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ao descobrir os sonhos de Deus para nós, façamos dos sonhos de Deus o nosso objetivo de vida, façamos dos sonhos de Deus a nossa paixão. Com isso, irmãos, nós estaremos criando
as condições para que os sonhos de Deus se tornem realidades em nossas vidas. E por fim, em terceiro lugar, o sonho é a força motriz da vida. Uma força capaz de nos dar poder de criatividade. Uma força capaz de nos trazer saúde e vida. Como falei para os irmãos, as pessoas sem sonho estão estacionadas, estão paralisadas. Pessoas sem sonhos não se movimentam. Meus queridos irmãos, alguns até dizem, no meu tempo porque você já morreu? Você já morreu? Seu tempo é hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, movimentemo-nos, cresçamos neste dia, desenvolvamos este dia, revolucionemos este dia. Cada dia da nossa existência deve ser um dia de uma novidade, deve ser o dia de uma revolução. O salmista nos diz no Salmo 107, versículo 30, então se alegraram com a calmaria, e assim nos levou ao porto desejado. Ele descreve pessoas que estavam em alto mar, e os ventos lhes eram contrário, e se levantaram grandes ondas. O salmista diz que eles balançavam de um lado para outro, como alguém que estava bêbado. Mas na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Eu quero dizer, se você tem sonhos, não importa se você é uma criança ou uma adolescente. Eu estou me lembrando dos meus 6, 7 ou 8 anos, quando eu morava na zona rural, e eu ficava à noite admirando a lua. Eu não conhecia nada, absolutamente nada. E como tinham falado que a lua tinha o cavalo de São Jorge, eu ficava lá, olhando para a lua, admirando o cavalo de São Jorge com aquela espada, e eu pensando coisas para o futuro. Não tem nenhum problema. Se você é uma criança, um adolescente, um jovem ou um idoso, se os seus olhos estiverem voltados para o trono de Deus, você pode até levar os seus olhos para os montes. Você pode até fazer como eu fiz, elevar os seus olhos para a lua. Mas se os seus olhos ultrapassarem a altura dos montes e ultrapassarem a altura da lua e forem colocados em Deus, Deus vai levar você ao porto desejado, não importando quais são os obstáculos que estão à sua frente. Eu quero dizer a você que desistiu dos seus sonhos, não importa quantos anos você tenha, o Espírito Santo não está perguntando se você tem saúde ou se você é doente. O que o Espírito Santo está perguntando é se você eleva os seus olhos para o alto
de onde te virá o socorro. Se você desistiu dos seus sonhos, esta palavra está sendo pregada hoje, para que a unção entre em você. E quando a unção entrar no seu interior e dominar o seu fígado, o seu baço, dominar o seu coração, dominar a sua alma, dominar o seu interior, as suas células serão rejuvenescidas, os seus ossos e cartilagens serão rejuvenescidos, e você vai receber saúde espiritual, poder espiritual, para realizar o Salmo 139 na sua vida, realizar o que Deus projetou para ser realizado em sua vida. O Espírito Santo, apesar de tudo o que aconteceu, o Espírito Santo ajuda você, para que você volte a sonhar. O Espírito Santo, ele faz com que nós sonhemos sonhos de Deus. E por meio desses sonhos, nós seremos curados. As nossas vidas serão transformadas, restauradas. As pessoas, meus amados irmãos, elas começam a morrer quando terminam os sonhos da sua vida. Mas hoje, desde o início deste culto, nós sabíamos que hoje era um dia de despertamento, era um dia de restauração, é um dia de ressurreição. Aleluia. E se você estiver enfermo, você deve sonhar em ser curado. Não importa o diagnóstico ou prognóstico que o médico passou para você, porque a última palavra pertence a Deus. A última palavra não pertence ao químico do laboratório. A última palavra pertence a Deus. E pela graça e misericórdia do Senhor, e mediante a sua fé, a sua saúde será restaurada. E essa enfermidade, ou essa incapacidade, mesmo que seja uma incapacidade congênita, ela vai desaparecer completamente. E você se tornará um homem apto, uma mulher apta a realizar o sonho que está no coração de Deus e que foi transferido do coração de Deus para o seu coração. Você pode continuar sonhando. Sonhe grandes coisas. Não sonhe coisas pequenas. Sonhe com a saúde para a sua alma, saúde para o seu corpo e prosperidade em todas as coisas. Porque assim como você alinhar a sua alma, o seu coração com o coração de Deus, assim como a sua alma vai bem, você terá saúde e irá bem em todas as coisas. Amém. Por favor, levante assim a sua mão. Ó Senhor, essa palavra é uma palavra do teu coração, para o coração da tua igreja, para os nossos corações. Eu quero te louvar, Senhor, porque no meio de tanta incapacidade da minha parte, o Senhor me deu esta palavra para transmitir aos teus servos, como uma palavra de espírito e de vida, como uma palavra de ressurreição, como uma palavra de inauguração de um novo tempo, de uma nova etapa,
de um novo momento na vida dos teus servos e das tuas servas, para que haja um divisor de águas, para que haja descontinuidade e a inauguração de um novo tempo de glória para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo está trabalhando. Há um movimento do Espírito neste lugar, um movimento que está mais intenso. Oh, aleluia! Porque é o Espírito Santo que aplica esta palavra desde o seu interior, desde o interior do seu ventre, desde o interior dos seus ossos, desde o interior da sua cabeça. Aleluia, 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 aleluia. Há uma operação do Espírito Santo aqui, irmãos. Há uma operação do Espírito Santo no cérebro, removendo incapacidade intelectual, removendo inflamações e tumores no cérebro, removendo dores de cabeça crônicas, em nome de Jesus. É muito lindo, irmãos, o que o Espírito Santo está realizando aqui. É algo muito lindo. Oh, aleluia, aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Deus, e vamos ficar de pé e louvemos, 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 porque há um poder de Deus, há uma operação sobrenatural.